Boa tarde a todos, boa tarde aos internautas que vão nos acompanhar nessa reflexão. Esse material ficará disponível no meu canal no Facebook. Depois eu passo para o meu canal no YouTube. Não sei se vocês sabem que eu tenho um canal lá que a gente fez na pandemia para ajudar um pouco o pessoal que não estava podendo frequentar as casas. E disponibilizamos também para casa. Se quiser pôr no Facebook da casa, é só baixar e pôr no Facebook da casa e do YouTube da casa, nos canais da casa, sem problema nenhum. Mas é uma alegria estar com vocês, refletindo um tema que me parece, sonho de todo mundo, né? Felicidade. Não é sonho de todo mundo? Todo mundo busca, quer a felicidade, e muitas vezes não sabemos exatamente o que seja a felicidade e aonde está a felicidade. Na verdade, no nosso dia a dia, nós temos momentos que não dá nem para dizer de felicidade, dá para dizer de alegria, né? Porque a felicidade é algo um pouco além, um pouco mais profundo. Lembrando de uma história que Divaldo nos conta, falando sobre Mohandas Gandhi, o líder político e espiritual da Índia, que libertou a Índia pacificamente do jugo inglês. Gandhi, um dia visitando a Rainha Vitória em Londres, evidentemente, alguém do cerimonial foi buscá-lo no aeroporto. E caminhando pelo aeroporto até a saída, ele passou em frente de uma grande joalheria que tem no aeroporto. Olhou para as joias expostas e sorriu. Aí o cara do cerimonial que estava atento, o recepcionista: o senhor gostaria de alguma coisa dessas joias? Nós temos ordem da rainha para lhe atender naquilo que o senhor necessitar. Ele disse: não, eu só sorri porque eu não preciso mais disso. Aí tem uma grande lição. Muitas vezes nós colocamos as nossas metas em coisas passageiras. E às vezes colocamos em metas muito além das nossas possibilidades. Não é? Nos diz Joana de Anjos, no livro No Rumo da Felicidade, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que há uma ânsia incontida no ser humano pela aquisição da felicidade, cuja busca é inerente ao espírito. Ou seja, já aqui ela já nos traz uma orientação. A felicidade é uma conquista do espírito, não é do corpo. Ou seja, é inerente ao espírito, constituindo-lhe motivação para lutar, para enfrentar os desafios e superá-los em infatigável labor que o dignifica e o alça a patamares superiores da vida. No entanto, a interpretação de felicidade tem sido muito discutida desde os filósofos antigos aos contemporâneos, assim como através das propostas religiosas, sociológicas e econômicas. Você vê que o tema, o que está nos dizendo Joana, através de Divaldo, que o tema está impregnado em todas as nossas ações, em todas as nossas atividades. Nós estamos buscando a tal felicidade. Mas felicidade não é deste mundo. Já desanima um pouco ou não? Não dá para desanimar. Por quê? Porque a felicidade do mundo onde ela se conquista aqui. Esse é o ponto importante. Estamos aqui para isso. E o que seria a felicidade? Eu costumo equiparar a felicidade à capacidade de amar. Só é feliz quem ama. Mas eu amo e não sou correspondido. Não é isso. Simplesmente amar. Só é feliz quem ama. Porque só quem ama atingiu o destino final, que é a perfeição, como propõe Jesus, que é amar. Se pegarmos o seu Evangelho, todo o seu Evangelho, tudo que contém no Evangelho é um convite a aprendermos a amar. E só seremos felizes, porque é inerente ao espírito, a felicidade, quando aprendermos a amar. Mas aí também seremos sábios,
Porque quem ama atinge todos os patamares das conquistas que Deus nos propõe para chegarmos à perfeição. Então a gente aprende a amar, a gente se torna feliz, adquire liberdade, nem sempre a liberdade física, mas a liberdade interna, porque tudo isso é conquista interna, e nós queremos às vezes conquistas externas, conquista a sabedoria, tudo isso está num pacote. Mas só se conquista frequentando a escola. Então não dá para desanimar estando nesta terra. Não é ainda deste mundo a felicidade. Por quê? Na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta da quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais se é dado ao homem, ao ser humano, de uma maneira geral, adotou-se, chamar do ser humano de uma maneira geral, tipo o homem, se é dado ao homem ser absolutamente feliz neste mundo, completamente feliz neste mundo, plenamente feliz neste mundo. E os imortais respondem que não, porque estamos num mundo de provas e expiações. Significa dizer que temos desafios pela frente, que temos ainda lições a aprender, temos resgates a fazer dos nossos erros, porque encarrega os erros, as dificuldades, não pode ser completamente feliz. Então, quem ainda tem ajustes a fazer, por isso nós estamos no mundo de provas e expiações. Estamos ainda aprendendo e provando as nossas lições, comprovando o que já aprendemos, mas também estamos resgatando alguns equívocos cometidos em algum momento. Então, não dá para ser absolutamente feliz. Mas dá para ser feliz à medida, que depois os Espíritos vão tratando disso, à medida em que nós vamos conquistando os valores morais. Bezerra de Menezes, numa linda passagem, eu repito com frequência essa passagem, ele vai dizer que insista na prática do bem. E é o que Jesus nos convida, a prática do bem. Não é conhecer o seu evangelho de cor, não. É conhecer o seu evangelho para praticar. Então insista na prática do bem. Pois o único céu que você terá será o céu da consciência tranquila. Por que da consciência? Por que da consciência tranquila? Vamos um pouquinho mais à frente. Na 922, Kardec insiste na questão. Ele faz uma observação. Já que, interpretando, as palavras não são exatamente essas, ele faz uma observação. Já que estamos no mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, estamos num mundo assim? Aparentemente, sim. Por exemplo, para que alguns sejam multimilionários, a muitos falta o necessário. Mas para descontrair, eu gosto de uma outra comparação. Uma jovem com 2 pretendentes apaixonados por ela. Ela escolhe um, felicidade desse um, e infelicidade daquele que foi deixado de lado, daquele que foi preterido. Se ela escolher um terceiro, infelicidade destes 2 e infelicidade do terceiro. Certa feita eu falei isso, uma senhora levantou a mão, pediu a palavra, mas pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. Pode, numa segunda instância, depois de um tempo, mas na primeira instância, no primeiro momento, é felicidade daquele que foi escolhido. E por quê? Aí está um grande problema. Porque nós estamos colocando a nossa felicidade fora de nós. Ela é inerente ao espírito de Joana de Evangelista. Ela é propriedade, é conquista do ser pensante. É o que somos, espíritos, que estamos no corpo físico e, portanto, no corpo físico e espírito, Kardec costuma chamar de alma. Mas aí, depois de fazer essa observação, o codificador formula a pergunta: existe algo que seja
comum que não dependa dos outros para sermos felizes? E eles respondem em 2 aspectos. Sim. No aspecto material. Estamos no corpo físico? Temos necessidades materiais? Temos. A posse do necessário. E aí já começa um problema. Qual é o necessário? Qual é o nível do necessário para cada um de nós? Depende. Da luta e das buscas que cada um faz, das oportunidades que cada um tem. Não vai conseguir materialmente conquistas aquele que fica em casa dormindo. Mas aquele que sai e vai à luta, possivelmente ele consiga algumas coisas. Mas não podemos colocar nem esta felicidade material, que ela é temporária e ilusória, não podemos colocar ela em primeiro plano e nem muito além das nossas possibilidades. Por exemplo, se eu ganho salário mínimo, e salário mínimo no Brasil é bom, né? Vocês estão rindo de quê? Se eu ganho salário mínimo, meu sonho de felicidade material é comprar uma Lamborghini ou uma Ferrari. Vocês acham que eu vou ser feliz? Não? Vocês são pessimistas. Eu vou ser feliz, sim. Vou passar pão e água durante 10 encarnações e compro a Ferrari. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós colocamos as coisas além das nossas possibilidades. Não quer dizer que a gente não vá à luta nas questões materiais. Por isso Deus vai nos oferecendo uma série de recursos na área da ciência, da tecnologia, para facilitar as nossas vidas. Mas isso muitas vezes vira pesadelo. Vocês já viram pessoas fazendo fila para comprar o último modelo de determinados celulares? Fazer fila, perder hora, dormir na fila. Eu quero ser o primeiro a ter. Qual é? Se eu comprar um mês depois, qual é a diferença? Vai funcionar ou não? Depois de um mês não funciona mais. Então eu coloco a minha felicidade nas coisas fora de mim. Na posse de pessoas. Às vezes a pessoa ama alguém e quer a posse. Não, se eu amo alguém, eu tenho que ter a felicidade desse alguém. Devo querer o bem desse alguém, pode ser comigo ou não. É assim ou não? Deveria ser? Mas não. Então, na verdade, nós não amamos. Nós temos paixões. Por isso ele diz, estou apaixonado. Nós temos paixões. E muitas vezes as nossas paixões nos dominam. E nos afastam do caminho da busca interior, que é o objetivo principal do espírito, de ser pensante. Devemos colocar os nossos objetivos no horizonte mais longo do que esta vida material. Essa vida material é importante, a posse do necessário é importante, ninguém com fome, com sede, com frio, né? Buscar um conforto, nada contra. Buscar desenvolver um patrimônio, nada contra, desde que esse patrimônio seja útil. Não só para si, porque isso é egoísmo, que ele seja útil para a sociedade, de uma maneira geral. E como é que o meu patrimônio pode ser útil para a sociedade geral se eu o tenho? Gerando empregos? Gerando bens? Gerando serviços? Nossa, isso é útil, está sendo útil para a sociedade de uma maneira geral. E aí eu posso até ter lampejos de alegria por estar sendo útil. Mas o objetivo não é externo. Quando nós colocamos a nossa felicidade externamente, nós estamos correndo o risco de depender de terceiros. E aí pode não dar certo. E muitas vezes não dá certo. Então a felicidade no aspecto material, a posse do necessário, e o necessário depende de cada um de nós. Mas no aspecto moral, que são as coisas inerentes ao espírito, são conquistas do espírito. No aspecto moral, 2 itens. Fé no futuro é um deles. Por que a fé no futuro? Porque eu tenho que acreditar que eu tenho um futuro, porque se eu não tenho um futuro, eu vou conquistar o quê? Se o espírito, que é o ser pensante, morreu, o corpo morre e o espírito junto,
acabou, não tem futuro. Até acho que na última palestra que fiz aqui, até brinquei, né? Qual é o melhor investimento que a gente pode fazer se morreu, acabou? Qual é o melhor investimento que eu posso fazer? Comprar um terreno no cemitério. Esse é o melhor investimento. Não é? Agora, se eu penso no ser espiritual, aí eu tenho que ir além. Qual é o futuro deste ser? E o futuro desse ser só pode ser construído em cima de um alicerce chamado imortalidade. Sem a imortalidade não há futuro. Então precisamos desse futuro. Então, como é que a gente pode ter fé nesse futuro? Primeiro, compreendendo o Criador. E o que esperar dele? O que ele faria com seus filhos? Quais são os objetivos? E aí nós temos uma leva de lições trazida por inúmeros mensageiros divinos para nos orientar. E o maior deles, Jesus, que nos convida a caminhar na direção da perfeição do Pai. Mas como chegar na perfeição do Pai se nós vamos nos acabar em algum momento? Conquisto a perfeição e deixo de existir. Serviu de quê? De absolutamente nada. Então eu preciso do alicerce da imortalidade. Então eu preciso da fé no futuro. E fé é algo que se conquista. E a fé raciocinada se conquista, conforme propõe Kardec, só esta é inabalável, como trata Kardec no capítulo 19, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Só esta fé inabalável é aquela que eu uso a razão para encontrar a fé. Às vezes eu brinco com as pessoas que elas falam, eu não creio em Deus. As pessoas, às vezes, num primeiro momento, assustam-se. Pô, se você vai em casa religiosa, coisa para dizer, não creio em Deus, eu não creio em Deus. Eu sei de Deus. É um pouquinho prepotente. Porque saber de Deus ainda vai muito longe ainda para a gente saber de Deus. Mas é necessário saber dele, saber o que ele espera de nós. Quais são os seus objetivos para conosco. E se Deus é perfeito, seus objetivos para com seus filhos têm que ser perfeitos. Todos os objetivos dele para conosco têm que ser perfeitos. Senão não tem sentido. E é isto que a lei divina nos convida. Fé no futuro, e aí vem uma outra questão, o outro item. Paz de consciência. Como é que podemos ter paz de consciência? Quando espiarmos todos os nossos equívocos e não cometermos mais equívocos. Por quê? A consciência. Porque nós podemos comparar ou considerar que a consciência é o tribunal. Muita gente fala que Deus pune, castiga. Deus não pune, não castiga, Ele não precisa. A lei, naturalmente, já criada desde a eternidade, faz isso. Nos cobra o aprendizado e o caminhar na direção do progresso. Não tem outra finalidade de estarmos aqui a não ser estabelecermos o progresso intelectual e o progresso moral, dos quais Kardec vai tratar mais especificamente na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Então nós precisamos buscar a paz de consciência. E a paz de consciência depende de terceiros? A conquista da fé depende de terceiros? Podemos ser auxiliados por terceiros para termos a fé. Mas a busca e a conquista da fé é pessoal de cada um. Qual é o tamanho da nossa fé? Jesus nos diz que a fé, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverá as montanhas. Será que ele estava pensando, bom, os brasileiros vão ter muita fé e não tem nenhuma montanha muito elevada onde tenha neve para eles esquiarem. Então, com muita fé, um dia eles trazem o Everest para o Brasil. Move a montanha para cá, o Aconcagua, ou seja lá, qualquer uma dessas montanhas geladas aí. Não vai resolver com esse calor aqui, vai derreter todo o gelo, desde que a montanha seja alta. Mas não é dessa montanha que Jesus está falando.
É da montanha dos nossos equívocos, das nossas imperfeições, que estão na contramão da nossa felicidade, que estão na contramão da perfeição. Então é essa montanha que nós vamos remover com a fé, do tamanho de um grão de mostarda. E aí vem uma outra lição. Vocês já viram um grão de mostarda? Quem já conhece um grão de mostarda? Vocês conhecem? Conhecem? Pequenininho, né? Eu, se tirar o óculos, não enxergo. De tão pequeno que é. O que ele quer dizer com isto? Que uma pequena pitada da fé é poderosa. Por isso a necessidade da fé. E esta fé é a energia, podemos colocar assim, que vai nos conduzir na busca da paz de consciência. Então, fé no futuro e paz de consciência é o caminho da felicidade. Só com isso nós poderemos ser felizes. E não depende de terceiros. Nós normalmente terceirizamos as nossas conquistas, né? Principalmente no mundo íntimo. A gente quer que os outros resolvam para a gente. Queremos que os padres resolvam nas igrejas católicas, os pastores, o orador espírita, o presidente da casa espírita. Quem é presidente aqui agora? Você? Eu sou vice. Você é vice? Ó, que a vice-presidente resolva o nosso problema. Não resolve. Ninguém resolve. O único ser que pode nos dar fé no futuro e paz de consciência somos nós mesmos. Temos a contribuição pelas lições trazidas, e a maior contribuição está no Evangelho de Jesus. Mas não basta o Evangelho estar na cabeceira da cama, em cima da mesa, na estante. É preciso conhecer o Evangelho. É o primeiro passo. Depois é preciso viver o Evangelho. Só a vivência do Evangelho, só a vivência no bem. Por isso Bezerra disse, né? O único céu que terás é o da consciência tranquila. Por isso insista na prática do bem. Porque é o bem que vai nos trazer consciência tranquila. E esta consciência tranquila, por quê? Aí nós encontramos a resposta na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. 25 ou 21? Não lembro. É uma dessas. Mas não tem problema. Se vocês esquecerem qual é a pergunta, estou falando da consciência, lê da pergunta 1 a 1019, que vocês vão achar o que eu estou falando e encontra um pouquinho mais lá. Né? Tem mais coisas lá. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O que isso quer dizer? Que o tribunal já está posto em nós. O tribunal é a consciência. Então, enquanto nós temos dificuldades e processos no tribunal consciência, não dá para ser feliz. Porque ninguém, com certeza, o será feliz se estiver em débito com a justiça. Não estará feliz, sossegado com a justiça humana, imagina com o tribunal divino, que é a consciência. E essa consciência nós vamos construindo, à medida que vamos colocando em nós o conhecimento que liberta. Liberta do quê? Dos equívocos, dos erros, das perturbações, de arrumarmos processos no tribunal consciência. Quanto menos a gente arruma, menos débitos temos com a lei, menos peso na consciência. Um pouco mais felizes seremos. Mas a felicidade completa é quando resgatarmos todos os débitos e limparmos a nossa consciência. Ansiamos muitas vezes por essa felicidade. Mas o que estamos fazendo para ir atrás dela? O que estamos fazendo do nosso mundo íntimo? Porque isso é inerente ao espírito. Fé no futuro e paz de consciência é o espírito que o detém. O corpo físico tem as necessidades materiais. Mas a paz de consciência e fé no futuro só
o espírito que o detém. É coisa íntima. Então precisamos ir atrás dessa paz de consciência. Mas para ir atrás dessa paz de consciência precisamos de energia. Gosta de um carinho, né? Para os internautas que não estão nos vendo, nós temos na plateia aqui um belo cachorrinho nos acompanhando e pedindo carinho para quem está presente. Então, para não deixá-los aí curiosos, né? Então, nós temos que trabalhar isso em nós. Já que é inerente ao espírito, nós temos que trabalhar no nosso mundo íntimo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que são 2 versos de um poema de Alta de Souza. Parnaso de Além Túmulo, para quem não sabe, é a primeira obra publicada por Chico Xavier. Foram 56 ou 57 autores que publicaram através dele. Primeira obra, já é desse tamanho. Já para dar a tônica para o Chico qual era o que vinha pela frente. Né? Porque ele publicou, ele psicografou mais de 400 obras. A primeira já foi desse tamanho, com 56 autores. E um desses autores é Alta de Souza. Tem vários, alguns autores têm um material só, outros têm mais de um material, no Parnaso de Além Túmulo. Mas Alta de Souza tem alguns materiais lá, em versos. E num dos seus versos, chamado Mensagem Fraterna, na segunda estrofe, os 2 primeiros versos: volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. É mais importante que nossos templos religiosos. Não estou tirando a importância dos templos religiosos, eu estou colocando a importância maior no mundo interno, porque o objetivo é o mundo interno. Então volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Mas chamou a atenção. Volve ao teu templo interno abandonado. Porque o nosso templo está abandonado é que nós vivemos neste mundo de dificuldades, produzidas por nós mesmos. Seja por falta de fé, seja pelas razões as mais variadas. E o desafio para a felicidade, portanto, está em nós. E aí, mesmo que ela não possa ser absoluta neste mundo, ela pode ser relativa. E cada vez maior. Até que ela atinja um dia a plenitude, talvez neste mundo, quando este mundo atingir patamares maiores. E quando é que este mundo vai atingir patamares mais elevados? Quando é que este mundo vai ficar um mundo de paz, sem miséria? Quando todos nós aprendermos a amar. Ou pelo menos estivermos próximo do que eu chamo doutorado na arte de amar. Estivermos mais amoráveis com todos, não é com os meus. Como diz o próprio Evangelho, com auxílio dos Espíritos, mensagem dos Espíritos, diz que amar os seus, ser bom para os seus, até os bandidos são, até os criminosos são, até os ateus são. Qual o mérito? É sermos generosos com todos, amoráveis com todos. Este é o desafio. Este é o convite. É claro que o exercício está no ambiente daqueles mais próximos. Nós começamos a exercitar o amor aonde? Dentro do lar. Nós começamos a vencer as nossas imperfeições dentro do lar. Que desafios estão no nosso lar? Que principais desafios estão lá? Paciência está lá ou já se conquistou paciência? Tolerância, compreensão, respeito, benevolência, por aí afora. Todos os valores éticos e morais. Então precisamos trabalhar isso em nós. E qual seria o maior desafio ou o maior entrave para essa felicidade? Vamos usar uma pergunta que Kardec formula, que numerou de 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior empecilho para o progresso? E buscar a felicidade, o doutorado na arte de amar, é parte do nosso progresso. Ele já fala do progresso intelectual e moral na 780. Na 785 ele vai tratar
Quais são os entraves? E as respostas dos Espíritos são brilhantes, como sempre. Orgulho e egoísmo. Ah, mas a intolerância e a impaciência são filhotes desses dois, do orgulho e egoísmo. A agressividade, filhote desses dois. Tudo demais nasce do orgulho e do egoísmo. Então, os principais entraves para o nosso progresso e para irmos atrás da perfeição e, por conseguinte, da felicidade, da paz de consciência, da consciência tranquila, os maiores entraves, orgulho e egoísmo, ou egoísmo e orgulho. Em primeira instância, o egoísmo, porque o egoísmo produz orgulho. E se você parar para olhar o Evangelho de Jesus, principalmente nos exemplos práticos que Jesus nos traz, nas propostas de amor que ele nos convida, das lições, estão presentes a caridade para combater o egoísmo. O antídoto que Jesus nos apresenta para o nosso egoísmo e curar todas as mazelas produzidas pelo egoísmo é a caridade. A caridade bem compreendida, que muitas vezes a gente acha que faz caridade e não está fazendo caridade. Às vezes até está mantendo a miséria, tentando ajudar. Precisamos fazer o que se chama muito se faz muito assistencialismo e pouca promoção. Tanto que agora a federação, acho que mudou o termo do departamento da Federação Espírita do Paraná, é departamento por promoção social. Não é mais de assistência social como era antigamente. É de promoção social. Você pode ajudar o indivíduo materialmente, mas também promovê-lo como ser humano. E a promoção do indivíduo como ser humano, ele começa até na hora de atender a caridade material. Como é que a gente atende alguém que bate a nossa porta? Aborrecidos porque fomos incomodados? Outro dia, ali perto da rodoviária, eu estava indo, acho que do Caminheiros, e alguém pediu alguma coisa, eu abri a janela do carro e eu não tinha nada no carro, porque às vezes eu guardo as moedas e coisas no carro, sempre dou alguma coisa, não custa nada, não tem problema, e eu não tinha nada. Eu abri a janela do carro, meu amigo, me desculpe, mas eu estou sem nada aqui do carro para te dar. E até um erro meu, até uma roupa você pode carregar no carro para dar para alguém, né? Principalmente agora que está chegando o inverno, né? E o cara me disse, Senhor me deu a coisa mais importante. Me deu atenção. Me deu atenção. Aquilo ali me deixou feliz. Por quê? Porque eu deixei alguém alegre. Quantas vezes nós perdemos esta oportunidade? Mesmo que não tenhamos nada. Olhar para a pessoa como ser humano. Isso é vencer em nós o orgulho. Vencer em nós o egoísmo. Trabalhar em nós essas questões. Sem essas questões, nunca chegaremos à felicidade. Jamais. Enquanto ainda carregarmos em nós essas doenças, chamadas orgulho e egoísmo, nós ainda estaremos longe da felicidade. Então precisamos fazer a nossa parte. É tarefa intransferível, é tarefa pessoal. Nos auxiliamos quando trocamos informações, quando convivemos, porque na convivência nós precisamos entender as limitações do outro, principalmente dentro do lar, principalmente na vida conjugal. Nós precisamos compreender que o outro é diferente, que é um outro indivíduo que está conosco, que os filhos são outros indivíduos que estão conosco, que não são iguais a nós, não têm as mesmas conquistas, são diferentes, pode ser até maior, mas estão no papel de filhos, e a responsabilidade de educá-los é nossa, mesmo que eles já tenham um patamar mais elevado, não podemos inverter os papéis. Então, é tarefa intransferível. E não se conquista sem atividade, sem ação.
Por isso Bezerra disse, insista na prática do bem, na prática. Se fosse só conhecer o Evangelho, insista na leitura e interpretação do Evangelho. Não. A leitura e interpretação do Evangelho serve para colocar o Evangelho em prática. Então a caridade nos põe Jesus é o antídoto para o egoísmo. Mas ele trouxe o outro antídoto, a humildade. Antídoto para o orgulho. Quando vencemos estes dois, vencemos todo o resto. Eu costumo dizer que quando a gente vence os generais, a gente liquida com a fatura, com a luta, com a disputa, não é isso? Por isso, nas batalhas, não aqui que eu esteja fazendo apologia às guerras, mas por isso nas batalhas, os generais, os reis eram os principais protegidos. Porque se você perder a cabeça, acabou. Então, se nós abatermos o general de todos os males nossos, a dupla de todos os nossos males, que se chama orgulho e egoísmo, nós caminharemos. Estamos indo na direção de conquistar a perfeição. Felicidade absoluta só com a perfeição. Está longe? Pode até alguém achar que está. Mas, se somos imortais, temos a eternidade para trabalhar. Mas tem um outro problema, tem uma outra questão. Se ficarmos parados, não conquistamos nada. Se eu tenho que andar 1000 metros, eu preciso andar o primeiro metro. Depois o segundo. Depois o terceiro. É tarefa pessoal de cada um de nós. É conquista de cada um. E o que estamos fazendo para a nossa tão sonhada felicidade? Enquanto tivermos culpas, que eu não gosto muito da palavra culpa, enquanto tivermos equívocos para corrigir no tribunal consciência, que são as expiações, enquanto tivermos provas a fazer, não seremos felizes conforme a resposta dos Espíritos, porque estamos no mundo de provas e expiações. Então, é superar os desafios para o crescimento do espírito. Nós até superamos muito bem os desafios para o crescimento material. Nós fazemos cursos, faculdade, fazemos curso técnico, arrumamos emprego e vamos à luta e temos meios de sobrevivência material. Mas essa fica aqui. Essa é passageira. Necessária, mas passageira. É necessário desenvolver as conquistas materiais para nos mantermos. Estamos no corpo físico, estamos no ambiente material. Temos necessidades materiais, o corpo tem necessidade. Mas o que vai conosco para a eternidade é as conquistas que fazemos no espírito, relativo ao espírito. Por isso, a Joana nos diz, cuja busca é inerente aos espíritos, no texto lido logo no início. Cuja busca que temos que fazer para a felicidade é relativo ao espírito. E o que estamos fazendo nessa direção? Portanto, o grande trabalho que devemos fazer é o trabalho do bem. É fazermos um esforço na direção do bem. Porque é isso que propõe Jesus. Não tem outra coisa no Evangelho de Jesus. Jesus não trouxe filosofia, não trouxe uma religião instituída. Ele trouxe uma filosofia de vida. Por isso Kardec diz que a doutrina espírita não é uma religião no sentido teológico das religiões, no sentido dogmático das religiões, porque não tem dogmas, não tem rituais a doutrina espírita, mas no sentido filosófico das religiões, a doutrina espírita é uma religião. Por isso Kardec, ao entender isso, produziu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec faz o seu trabalho. Então você parece que há um contrassenso. Kardec se contradiz. Diz que a doutrina espírita não é uma religião. Evidentemente, não é uma religião no sentido tradicional das religiões, com hierarquia, com iniciados, com dogmas, com rituais,
com mistérios que não pode ser discutido, não. Kardec, inclusive, desafia. Não aceite nada que a sua razão não aceite. Para que você faça as suas conquistas, ou seja, se desafie. Vá à luta. Busque o que eu costumo chamar em algumas palestras de busque respostas. Como é que eu vou conhecer a verdade que me liberta e que me leva à conquista da perfeição? Se eu não buscar as respostas, se eu não buscar o conhecimento. Só conhecendo a verdade que liberta, eu poderei atingir esse patamar. Então eu tenho que me desafiar, sair da zona de conforto. E isso é uma grande dificuldade para o ser humano, sair da zona de conforto. E se não sairmos da zona de conforto, irmos à luta, irmos além, vamos continuar infelizes. E quando falamos de caridade, Kardec produz um capítulo, 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não é fora da raça, não é fora da condição social, não é fora da cor da pele, é fora da caridade, porque a caridade combate o principal de nossos males, que é o egoísmo. Combatendo o egoísmo é porque o orgulho já se foi. Já foi batido. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. Por isso a felicidade não é deste mundo. Lembrando de Gandhi, o que ele nos diz? Não preciso mais dessas coisas. Às vezes damos a vida por coisas que vão ficar aqui. Esquecemos de dar a vida para as coisas que vamos levar conosco. Consciência tranquila. E vocês querem ver como isso é verdade? Quando você faz a prática do bem, faz uma atividade boa para alguém, uma coisa que te agrada. Até citei um exemplo agora, simples agora, pouco pequeno. Mas quando fala, você não fica feliz? Você não fica alegre? Esse é o céu. É o céu da prática do bem. É o único céu que a gente terá. Quando a gente faz uma besteira, não dói? E a gente se arrepende, a gente percebe que fez besteira e assume que fez, porque normalmente a gente faz besteira e terceiriza a nossa para os outros, né? E a gente assume que fez besteira. Não dói? Este é o inferno. Essa é a consciência pesada que nos afasta. Então precisamos caminhar na direção da paz de consciência, da consciência tranquila. Só assim seremos felizes. Então a felicidade não é deste mundo, mas ela pode ser gradativamente conquistada. E é aqui que ela tem que ser conquistada. Porque é aqui que nós temos que vencer as nossas imperfeições. Não adianta, não é deste mundo, então eu vou esperar ir para outro mundo para conquistar a felicidade. Não, você sai deste mundo como sai do corpo e vai para o mundo espiritual com as condições que você tinha aqui. Internas. Por isso, Alta de Souza nos diz, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E aí está o desafio. As coisas têm que ocorrer dentro de nós, porque é inerente ao ser espiritual, é inerente ao espírito. Não é inerente ao corpo. Portanto, precisamos pensar em nós. Porque nós não somos esse corpo, nós somos espíritos. Precisamos cuidar de nós. Se queremos ser felizes, se queremos estar de bem com a vida, se queremos estar de bem com a consciência, precisamos cuidar dela. Trabalhar para isso. E o trabalho para isso está em nossas mãos. E para a gente encerrar, a fortuna do homem e a paz da consciência pelo dever cumprido. Emmanuel, no livro de Paulo e Estevão. A felicidade reside em endereço exato da consciência tranquila. André Luiz, no livro Sinal Verde. E o texto que citei de Bezerra de Menezes, insista na prática do bem. O único céu que você terá é o céu da consciência tranquila. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, e a vocês e aos internautas pela oportunidade que me dão, pela paciência
de nos acompanharem nessa reflexão. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos.